Para cá, vestibulando. Olha, nós falamos aí de força normal, né, força-peso. O pessoal sempre tem muita dúvida sobre as leis de Newton, ação e reação. Força-peso é a reação da força normal. Então você tem que lembrar que a força de ação e reação, ela sempre atua em corpos distintos, tá? Então, se atua em corpos distintos, se tem um corpo caindo, e aí ele está caindo devido à força-peso, tá? Então, a força-peso, se esse corpo está caindo, nós sabemos que é a Terra que está puxando ele. Então, se a Terra está puxando ele, a ação da Terra está sendo no corpo. Então, a força-peso está sendo no corpo. E onde é que está a reação da força-peso? A reação da força-peso vai estar lá no centro da Terra, que é a reação que esse corpo vai puxar a Terra. Então, lembre, se a Terra puxa o corpo, eu tenho aí a força-peso. E onde é que está a reação da força-peso? No centro da Terra. É esse corpo puxando também a Terra. Só que a Terra, por ter uma massa bem maior, ela não se desloca, né, que seja significativo. Então, como a gente não vê essa força puxando a Terra. Mas lembre-se, onde é que está a reação da força-peso de um corpo caindo? Está no centro da Terra, tá certo? O pessoal acha que tem a força-peso, aí colocou um objeto aqui em cima da mesa. Aí ele acha que a reação da força-peso é a normal. Ora, a força-peso está onde? No objeto, tá? Você botar um livro aqui em cima, a força-peso está no objeto, é a Terra puxando. Aí ele está batendo nessa mesa, aí existe a normal, é uma força que a gente chama de normal, que equilibra para que ele não afunde, tá certo? Então, equilibra essa força-peso. Então, a normal e a peso vão estar atuando no mesmo corpo. Se está atuando no mesmo corpo, não pode ser ação e reação, porque a ação e reação atuam em corpos distintos, atuam em corpos diferentes. Então, se o peso, a força-peso está atuando nesse livro, então a reação dele não pode estar no livro, a reação dele não vai ser a força normal, porque ela está no mesmo livro, a reação dele vai estar onde? Lá no centro da Terra. Okay? Então, a reação da força-peso é a força que está lá na Terra, porque se o peso está no livro, a reação não pode estar no livro, tem que estar em outro corpo. Qual é o outro corpo? Na Terra. Então, a reação vai estar lá no centro da Terra. E lembre-se que a força de ação e reação, elas não são iguais, tá? Como o professor Luiz Carlos, a força de ação e reação não são iguais? Não, elas são forças que têm sentidos contrários. Se elas têm sentidos contrários, tá certo? Elas não podem ser iguais, porque força é uma grandeza vetorial. Então, para ela ser igual, ela tem que ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, a mesma direção, ou seja, as duas na horizontal, na vertical, na inclinada, e tem que ter o mesmo sentido. E ação e reação têm sentidos contrários. Se tem sentidos contrários, elas não podem ser iguais. Agora, lembre-se, o que vai ser igual são os módulos. Então, se cair lá no vestibular, o módulo da força de ação é sempre igual ao módulo da força de reação, aí correto, porque se você bate devagar na mesa, a reação da mesa na sua mão vai ser devagar. Você bate com força, a reação da mesa na sua mão vai ser forte e você vai sentir. Quando mais ação você fizer, mais sua mão vai doer, porque a ação foi na mesa, a reação vai ser na sua mão. E a ação e a reação tem sempre o mesmo módulo, mas cuidado, a força de ação é igual à força de reação? Não, porque são grandezas vetoriais e aí ação e reação têm sentidos contrários. Agora, se cair no vestibular, a força de ação é igual à força de reação? Falso. Agora, se vier, a força de ação tem sempre um módulo, tem sempre o mesmo módulo da força de reação? Correto, porque elas vão ter aí o mesmo valor, ok? Então, cuidado com essa parte de força e dá sempre uma estudadazinha aí nessa força centrípeta que a gente acabou de dizer, que em cada aspecto ela é um carro fazendo a curva é uma força centrípeta, a força centrípeta vai ser a força de atrito, tá certo? Isso em termos de força curvilínea só tem a força de atrito, não vai dizer que tem atrito e a centrípeta, que a centrípeta é uma nova força que apareceu, não. A centrípeta é como se fosse a força que está lá. Qual é que está lá? Fazendo o carro fazer a curva de atrito. Então, a força centrípeta é a de atrito, tá certo? Em cada caso lá, você vai ter um barbante, você vai ter a força de tração, tá certo? Que nesse caso a centrípeta vai ser a tração. Lembre-se que não vai ter centrípeta e tração, como eu disse lá no atrito.
Em cada situação eu vou ter uma força representando a força centrípeta ou a resultante das forças. Você vai ler, vai ver se vai somar, diminuir, então você vai, essa soma, ou até mesmo vai ser uma soma vetorial, que pode ser vários casos, aí você vai ter a resultante aí, a força centrípeta. Ok, vestibulando?